Olá, você que me assiste. Este aqui é mais um vídeo sobre Excel. A gente vai tratar hoje da extração de dados no Excel, ok? Nossa situação aqui expõe uma necessidade de extração de números que estão em meio a dados de uma certa coluna, ok? Eu tenho aqui este campo com alguns dados e eu preciso extrair individualmente aqui todos os números em vermelho, certo? Imaginemos que eu preciso desses números para fazer alguma conta, alguma estatística, alguma análise à parte, e eu preciso separá-los dos dados, ok? E para isso, eu vou promover aqui a solução através de três possibilidades distintas. A primeira delas, preenchimento relâmpago, que é um recurso muito interessante. Para mim, é o mais magnífico que a gente vai empregar aqui hoje. A segunda, através de fórmulas, ok? Fórmulas, vocês que acompanham o canal percebem que é um tema sempre em destaque aqui, sempre em evidência, é um conteúdo mandatório para quem quer desenvolver em Excel. E a terceira possibilidade seria o recurso de texto para colunas, justamente com o recurso de substituir, ok? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui esta pasta de trabalho e eu tenho aqui um arquivo em branco para treino. Primeira possibilidade, como a gente pode fazer com preenchimento relâmpago? Bem, esse método aqui é o mais simples e consiste em a gente manualmente criar, né, a primeira resposta aqui, o primeiro resultado. Veja que eu coloquei 462, que é aquele número esperado. E agora, com este conteúdo aqui, com esta célula selecionada, a célula de exemplo, né, eu posso então utilizar o atalho Ctrl E e eu tenho já as respostas aqui, eu tenho os números extraídos. O caminho, através de guias aqui, ele é dado pela guia dados e eu tenho aqui, certo, o botão respectivo para executar o processo aí, né, a solução com preenchimento relâmpago, ok? A segunda possibilidade é com fórmulas, certo? A gente pode aqui utilizar funções que tratam textos para a gente. Direita, esquerda, substituir, localizar, procurar, extrair texto, enfim. Eu vou aqui prover uma solução com funções deste tipo, certo? Primeiro, eu vou aqui procurar explicar qual que é a estratégia por trás desta solução, ok? A ideia é a seguinte, a gente precisa evidenciar, né? Precisa marcar aqui os delimitadores que vão, né, marcar aqui o número que eu quero. A gente percebe que sempre o conteúdo que eu preciso, ele vai estar localizado entre o símbolo aqui, né, de porcentagem e a palavra votos, ou então, né, a letra V aqui. A gente percebe pelo padrão que o nosso conteúdo, né, aquele conteúdo desejado, sempre está entre esses dois caracteres, o percentual aqui e a letra V. Então, se eu conseguir achar a posição do percentual e da letra V, fica fácil eu utilizar a função extrair texto para pegar o conteúdo intermediário, ok? Então, vamos lá, né? Qual que é a posição do símbolo de percentual? Aqui, eu posso utilizar as funções localizar ou procurar. Eu vou usar aqui a função localizar, que pede como argumento o texto procurado. Vou então indicar aqui lá o símbolo do meu percentual, ok? No texto, vai ser aqui este texto, aqui localizado em B5, ok? Eu tenho aqui então, como resultado de momento, 5. Esse 5 aqui indica que o percentual é o quinto caractere aqui no meu conteúdo, no meu dado. Eu vejo aqui que o 5 é o primeiro, o 0 é o segundo, a vírgula é o terceiro caractere, o 8 é o quarto e o símbolo da porcentagem é o quinto. Agora, como que eu acho a posição da palavra votos, ou então da letra V, né? Vai dar no mesmo aqui. Bem, eu posso aqui copiar, de fato, a minha fórmula de cima e só alterar aquele meu texto procurado. Inclusive, para copiar, eu tenho até aqui um macete interessante. A gente pode lançar mão do atalho Ctrl F. Ctrl F, ele vai copiar todo o conteúdo textual da célula imediatamente superior, ok? E dessa forma a gente pode então colocar aqui a palavra votos, ok? Então já percebi aqui que a palavra votos, ela começa, né? Ela inicia aí
a partir do 9º caractere. Então, agora fica um pouco mais claro. Eu tenho o 5º caractere, certo? Marcando aí o final do conteúdo que eu não quero, ok? Aqui, no caso, o texto que antecede o meu número. E eu tenho o 9º caractere marcando aqui o começo da outra parte que eu não quero. Então, tudo que eu preciso vai estar após o 5º e antes do 9º. Então, fazendo aqui uma verificação rápida, eu vou querer o 6º, 7º e 8º caracteres, ok? Logo, eu percebo que a quantidade de caracteres que eu desejo vai ser a subtração da maior posição pela menor e, ao final, subtraída de 1. Então, a minha quantidade vai ser igual a maior quantidade menos a menor quantidade menos 1, ok? Então, tenho aqui 3. Se a gente quiser verificar melhor, a gente pode, né, tentar aqui fazer um teste. Eu vou copiar esse conteúdo que tem aqui 5 caracteres de interesse. E o ponto aqui, inclusive, vai ser contabilizado, ok? Vou colocar aqui no primeiro item, no primeiro registro. E eu vejo aqui 5, indicando 5 caracteres. Vou desfazer com Ctrl Z, ok? Então, feito isso, agora fica muito fácil de eu conseguir a minha solução. Então, eu vou usar a função extrair texto, que pede qual é o texto. Esse aqui é o texto base, vai ser o meu dado, ok? Número inicial. Bem, se o percentual ele é o 5º caractere, então o número inicial a partir do qual o meu dado de interesse, o meu número inicia, vai ser o caractere percentual, né, a posição que ele ocupa, mais 1, indicando que eu quero a partir do caractere seguinte. E o meu número de caracteres já está aqui pronto, né? Aqui eu tenho a conta já feita. Fechei aqui os parênteses da função extrair texto, dei Enter, e eu tenho aqui esse 462. Acontece que 462 aqui, e aí é uma observação importante, é apenas um dado textual. As funções extrair texto, extrair texto, esquerda, direita, substituir, arrumar, são funções que retornam dados como texto, pela própria natureza dessas funções, ok? Então aqui 462, para mim, não é número. E se eu quiser ter certeza disso, eu posso, por exemplo, pegar aqui, clonar essa fórmula, vou obter o mesmo resultado, e veja que o dado, ele ocupa inclusive aqui automaticamente o lado esquerdo, ok? Esta fórmula aqui resultou em 462 centralizado porque eu fiz uma formatação prévia. Mas se eu seleciono aqui os dois valores, aqui embaixo, na barra de status, na minha estatística descritiva básica, eu só vejo contagem. Eu não vejo aqui uma média, uma soma, porque esse aqui não é número, ok? Então, para converter isso aqui em número, eu posso fazer alguma operação matemática que não modifique o valor. Por exemplo, se eu quiser multiplicar ou dividir, eu faço isso utilizando o número 1, multiplicando por 1 ou dividindo. Se eu quiser somar ou subtrair, eu uso 0 aqui como elemento neutro, ok? Se eu quiser utilizar aqui alguma função, eu poderia usar a função valor, ok? Para poder converter isso aqui em valor. Se eu quiser não usar nada disso, eu posso lançar mão de uma técnica muito empregada, que é usar menos menos, 2 vezes consecutivas, indicando aí a multiplicação 2 vezes por menos 1, né? A gente sabe, se eu tenho um certo número e eu multiplico este número por menos 1, eu vou acabar tendo o mesmo valor absoluto, digamos assim, sendo que com o sinal invertido. Porém, se eu multiplico de novo por menos 1, eu volto ao estado original. Então, colocar menos menos 2 vezes aqui resulta em um número, né? A conversão ela é feita para número. Se eu replico aqui minha fórmula com Ctrl F e agora seleciono os dois valores, eu vejo que eu passo a ter soma, máximo, mínimo, média, enfim, basta que eu tenha essas opções, né, ativas aqui na minha barra de status. Beleza? Então, dessa forma, eu consegui ter aqui o meu número e agora basta que eu faça as substituições. Eu vou então fazer isso e depois colocar aqui a fórmula e aproveitar aqui a dinâmica que é oferecida pelo recurso de tabela do Excel e conseguir ter aqui todos os resultados, ok? Então vamos lá. O meu conteúdo de F4 é este aqui, então eu posso fazer a cópia, ok? E verifico as fórmulas que fazem referência a F4 e eu posso aqui, né, fazer a devida substituição, ok? Aqui embaixo eu também tenho F4 e com isso eu
conseguir já a primeira substituição. Veja que o valor ele é mantido, 462. F4 então já pode ser, né, ignorado. Vou aqui limpar tudo, não preciso mais desse dado. Aqui agora eu tenho F5. Vou copiar aqui o seu conteúdo, ok? E onde eu tenho F5, eu vou fazer as substituições. Vou trocar aqui, ok? E aqui abaixo eu não tenho referência a F5. Então, está tudo pronto por enquanto. Já posso aqui me desfazer desse dado. E ao final eu tenho aqui F6, ok? Faço aqui, né, a cópia do trecho de fórmula que me interessa, sem o sinal de igual, ok? E aqui na fórmula final eu vou então localizar F6 e colocar o seu conteúdo equivalente, ok? Posso agora me desfazer disso, certo? E esta fórmula aqui, eu posso então fazer a sua cópia aqui completa, incluindo igual, e eu vou colocar aqui agora na tabela, ok? Agora eu tenho então todos os resultados e aqui posso me desfazer das células auxiliares, beleza? Como eu fiz aqui a fórmula em local externo na tabela, veja que eu não tenho referência, aquela referência com anotação utilizando arroba, que se refere aos campos aqui. Veja que eu tenho B5, né, para o primeiro item aqui, para o primeiro registro, mas se eu quiser, eu posso então fazer as substituições para ficar aqui com a anotação típica de tabela, onde a gente tem arroba e também colchetes usados aqui na referência, ok? Então fiz isso, a gente agora tem de fato o mesmo resultado e conseguiu aqui ter, né, as extrações desses números. Para finalizar, e na terceira possibilidade, vamos usar o recurso de texto para colunas, combinado com o recurso substituir, ok? Vamos lá. A gente seleciona aqui todos os dados, né, os registros, vem aqui na guia dados, texto para colunas, e a gente não vai utilizar a opção largura fixa, porque não existe esse padrão nos dados. A gente escolhe então a opção delimitado, avança, e o símbolo que vai delimitar aqui para a gente vai ser do percentual, ok? Aqui embaixo eu vejo uma espécie de pré-visualização e eu sei que ele já separou no primeiro campo os valores percentuais e na segunda parte o número que eu quero juntamente com a palavra votos. Eu vou então aceitar isso aqui, ok? E eu vou depois apenas mandar fazer com que a palavra votos suma, né, daqui. Eu vou avançar, eu vou dizer que esse campo aqui, que é o percentual, não será importado, ok? E eu vou dizer que meu dado ele seja colocado em B5. Eu vou querer que ele seja mantido aqui nesta coluna. Eu vou apertar para concluir. Agora, com essa seleção pronta, eu vou utilizar o recurso de substituir com Ctrl U. Eu vou então indicar que eu quero que a palavra votos seja substituída por exatamente nada. Vou então escolher a opção substituir tudo e eu tenho agora a minha solução. Isso aqui é um dado formatado como data. Eu posso formatar como geral, ok? Ctrl Til. Ou então, se eu quiser formatar com números, vendo aqui os divisores, né, de milhar, eu posso, por exemplo, usar aqui o Ctrl Shift 1, né, e depois remover aqui as casas decimais, dá no mesmo, ok? Então, são 3 possibilidades de soluções e a gente vai trazer um vídeo seguinte aí, bem interessante, continuando a nossa série, como você faria essa soma, né? Eu acho que será aí o 8º vídeo da série. E a gente vai ver como, através de uma única fórmula, conseguir somar todos os números que a gente acabou aqui fazendo a extração. Ok? É isso. Lembrando que a gente tem aí os arquivos, tanto o arquivo resolvido quanto o arquivo para a gente treinar na descrição do vídeo, certo? E a gente tem aí logo na seguida também o lançamento do 8º vídeo sobre a soma desses números através de fórmulas, uma única célula, uma única fórmula. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Também sugiro que vocês comentem o que acharam. Também sugiram outras possibilidades de solução. E a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Um abraço para vocês e até breve.